Glória a Deus por Ele nos permitir estar aqui mais uma vez. É sempre incrível, é sempre novo, é sempre pesado para quem prega pelo temor, mas é uma honra. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, principalmente no nosso dia a dia. O tema de hoje é menos é mais. Eu dei esse tema porque a primeira vez que eu ouvi foi através de um jargão que o Henrique Fogaça, lá do Masterchef, usa, não sei se é dele. Para quem já assistiu, eu assisti uma época, e ele sempre olhava aqueles pratos todo enfeitado, o cara queria colocar um monte de coisa, ele falava, pô mano, isso aqui, menos é mais. Se fizesse menos coisas, mas com excelência, ficava mais bonito do que esse monte de informação, tudo mal feita. E ele usou essa frase, ficou famosa, esse jargão, para falar sobre pequenas coisas que produzem grandes impactos. Às vezes o pouco é muito, e às vezes o pouco faz com que aconteça o muito. E deixa eu perguntar para você, alguém aqui este ano já fez algum tipo de projeto, alguma coisa que você queria executar esse ano, e que você não conseguiu concluir, que você começou e não concluiu? Tem alguém aqui? Bastante gente, né? Eu também tenho alguns. Ô Débora, aqui, qual foi seu plano que não foi concluído? Ah, fala um aí. Focar no cursinho, que legal, Débora. De boa isso daí, né? A Débora trabalha, faz bastante coisa. Ela não está só estudando, né, Débora? Não está. Imagina, ela não está focada no cursinho. Mas é bom ela falar isso, pelo menos ela foi sincera. E por que você acha que faltou foco, Débora? A preguiça fala mais alto. Então vamos matar essa preguiça hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Cara, eu também tenho alguns, e um que eu tinha pensado em fazer esse ano era começar a aprender inglês. O João Lima não me ajudou, a culpa é dele. Mas por que eu também falhei? Porque, cara, eu acho que a gente foca muito nos resultados, e às vezes a gente esquece dos processos. Então quando eu pensei, cara, eu preciso falar inglês, aí eu já pensava, cara, mas quanto tempo eu preciso para falar de forma fluente? Nossa, mas tem gente que fala que em 4 anos ainda está aprendendo. Cara, eu não vou ficar 4 anos. Então eu já penso nos resultados, né? O que eu preciso para chegar naquele resultado? Ser fluente, falar bem, saber ouvir, comunicar, escrever. E aí eu começo a pensar lá longe, nem comecei, aí eu já aborto a missão, já não faço nada. Essa semana eu dei atendimento para um jovem, e aí ele falando de algumas coisas, cara, mas não está dando certo, e não sei o quê, e eu estou indo para esse lado, mas não é, eu estou indo para esse lado, não dá certo, e eu não vou conseguir fazer isso, fazer aquilo. E aí nós chegamos a um consenso, eu dei uma direção para ele, cara, você precisa focar aqui, nessa área. Aí ele falou assim, não, mas se eu focar aqui, eu não vou conseguir alcançar esse sucesso profissional, porque vai ser inconciliável. Aí eu falei, cara, mas para ser inconciliável, você tem que atingir uma outra estrutura aqui na sua empresa. Você tem que ser um grande empresário para poder falar que é inconciliável, você não é nem pequeno. Então, não é nem um pequeno empresário, já está falando que, não, mas eu quero ser grande, quando eu tiver vários funcionários vai ser inconciliável. Tá, mas até lá, você tem que fazer alguma coisa aqui para o reino. Vai ganhar uma vida pelo menos, não precisa ganhar 40 mil, ganha uma, ganha 2, cuida de 10, depois você olha para as multidões, olha para milhares, para centenas, mas a gente aborta o processo porque para a gente às vezes cuidar de uma, mas é muito frustrante, é muito pouco. Deus já me deu uma promessa, que eu vou ganhar as nações, eu vou correr as nações pregando o evangelho, amém. Deus faz isso mesmo, Deus tem esse poder e tem esse desejo. Mas, como Jesus, quando ele fala para os discípulos, lá em Atos capítulo 1, e olha, e vocês vão receber poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, que se cumpriu lá em Atos 2,
na festa de Pentecostes. Mas Jesus no capítulo 1 ele continua falando, e serão minhas testemunhas. E aí Jesus fala de um processo, em Jerusalém, que era um contexto local, Judeia, um contexto mais regional, comparado a um estado, Samaria, já comparado a um contexto mais nacional, e confins da terra. Então assim, se o pessoal já olhasse, confins da terra, Jesus, aqui, eu, um judeu, eu vou alcançar o povo lá do ocidente, lá da América? Não, mas é muito louco, porque eu não sei nem falar o idioma, eu não sei nem como vou chegar lá, eu não tenho dinheiro. Como assim, Jesus? Eu não vou conseguir, então aí não cumpre nem Jerusalém. Então, isso que é o menos ser mais, é ser fiel no pouco, é não abortar o grande processo por causa de pequenos atos de obediência, coisas que parecem simples demais, só que são necessárias para o processo. Então a gente se aborta, sabe, a gente fica olhando e não começa nada, porque não, já acha que eu não vou conseguir academia. Todo mundo quer ficar igual o John Hatch, forte, musculoso, mas demora para ficar assim o projeto Thor dele. Olha lá, demora, né, Hatch, para ficar assim bombado, musculoso. Tem um processo. Então a gente vai e fala, pô, quero ficar bombadão, tal. Aí o cara começa a conversar com as pessoas que já atingiram isso, mas como que funciona? O que eu preciso fazer? Quanto tempo de academia? Aí o cara, nossa, não dá, eu não consigo ficar 1 hora na academia. Eu falo, cara, mas você não precisa fazer isso. 15 minutos por dia é muito mais válido do que 3 horas em uma semana. É muito melhor 15 minutos todo dia de academia. Então, a gente fica se sabotando, como o Dan falou, alguns sabotadores. Ei, próxima vez eu vou orar em línguas quando travar assim. Mas gente, isso inclusive é bíblico. Queria abrir com vocês rapidinho, Zacarias 4:10. Para quem achava que Zacarias era só um dos trapalhões, é um livro bíblico, viu? Está na Bíblia, Zacarias 4:10, o penúltimo livro do Antigo Testamento. Eu queria ler na versão NVT, que eu achei ela mais autoexplicativa. Diz assim, é uma visão que o profeta está recebendo. E olha só, não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Olha isso, que chave importante. Não desprezem os começos humildes, pequenos, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Cara, Deus está nos falando, não desprezem os pequenos começos, não desprezem, não achem que é simples demais, pequeno demais, porque eles nos levam para um produto final. Então, é bíblico isso. E agora eu queria explorar um pouco isso com vocês. Eu já há um tempo, estudei sobre as gerações, já preguei sobre isso quando nós falamos numa pregação sobre os milênios, a geração Y ou geração Y. E, cara, é interessante a gente conhecer mesmo as diferenças de mudança de uma geração para outra. Se você for estudar sobre as gerações, você vai encontrar várias divisões, várias classificações. Não há um consenso de que, essas são as gerações, começou nesse ano, termina nesse ano, mas existe um consenso sobre pelo menos algumas. Eu quero falar delas. Nós temos a geração Baby Boomers, que são aqueles nascidos logo após a Segunda Guerra Mundial. São os bebês pós-guerra, nascidos entre 1946 e 1964. Hoje essa galera está na faixa de 57 a 75 anos de idade. Machado não está aqui, então não tem ninguém nessa idade aqui. Eu falei que você precisa ser liberta hoje, Débora. O diabo já está falando mais alto. E Acã não sofreu só ele a consequência. A Bíblia fala que ele, os seus bens e
toda a sua família, todo o seu clã foram mortos por conta de ter pecado contra o Senhor. Então, olha só, uma capinha e algumas quantidades de ouro custou a vida de todos os filhos dele. Morte. O menos foi mais, só que o mais para destruição. Então, por isso que as nossas pequenas atitudes produzem grandes resultados. E agora eu quero falar de um exemplo positivo, de menos que causou um mais sobrenatural, que é sobre a vida de Moisés. Logo lá em Êxodo, no capítulo 2, a gente vai começar a ver o nascimento de Moisés, e a Bíblia fala que quando ele nasceu, o rei, o faraó lá do Egito, estava muito perturbado com o crescimento dos judeus, e ele decide dar um decreto, falar o seguinte: eu não quero nenhum judeu menino vivo. Então, quando nascer menino, joga no Nilo, joga no rio. E aí acontece que a mãe de Moisés, que agora está conhecida, parece que o povo não lê Bíblia, né, David? Só porque fez a música da Joquebede, agora todo mundo conhece, parece que não existia Joquebede. A mãe de Moisés, Joquebede, ela vê aquela criança e fala: eu não vou perder meu filho. Então ela coloca lá num cestinho e ela lança no Nilo ele, para ninguém achar. Só que eu quero destacar, para falar sobre esse menos que causou impacto sobrenatural, a irmã de Moisés. Porque lá no versículo 4 do capítulo 2 de Êxodo, a Bíblia diz que a sua irmã ficou observando de longe o cestinho, ficou acompanhando. Uma pequena atitude, só observando. E aí de repente ela olha o cesto, enrosca ali no arbusto e vê a filha do faraó descendo para se banhar com as suas servas. E aí de repente uma das suas servas ali encontra esse cesto e fala para a filha de faraó: minha senhora, é um bebê, eu acho que deve ser um dos filhos dos hebreus. E aí quando essa menina vê isso, olha que atitude pequena com resultado sobrenatural. Ela corre, a irmã de Moisés, e ela vai lá e fala assim, está no versículo 7, falando com a filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela, e a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher, que seria a mãe de Moisés, levou o menino e o amamentou. Cara, olha que atitude simples, um menos que foi o mais poderoso na história da humanidade. Será que se ela não tivesse visto, seria esse mesmo desfecho? Porque naquele tempo de amamentação, eu tenho certeza que aquela mãe orou tanto por Moisés, profetizou sobre aquele filho, mesmo sabendo que ele ia ser criado no palácio. Naquele tempo de vínculo, a mãe, ela se conectou com Moisés, porque a sua filha, a irmã, menos é mais, cara. Eu vou ser atenta a esses detalhes. E com um olhar, e uma corridinha, e uma conversa, ela preservou esse menino. E nós temos hoje acesso a tantas coisas porque Moisés foi atentado por alguém. Moisés foi abençoado por uma pequena atitude da sua irmã e da sua mãe. Então é sobre isso que eu queria falar com vocês essa noite. Sobre o menos ser mais. Pequenas atitudes. E a gente pode abrir o leque. Falei de voto, que é importante pela questão do curso da nação. Falamos de outras coisas, falamos de projetos. Mas, por exemplo, estava conversando com um filho espiritual essa semana também, e a gente estava falando sobre jejum. Cara, muitas vezes a gente deixa de fazer jejum porque a gente fica falando: eu só vou começar a fazer quando tiver condições de jejuar 3 dias na água. Aí já fica naquela coisa, mas para jejuar 3 dias, cara, meu Deus, não vou conseguir. E aí não faz nenhum período, às vezes não tira nem o café, que já é um começo, para começar a gerar uma consciência de entrega, de renúncia, de busca. Aí não jejua a vida inteira, porque falava: não, eu quero fazer 40, um dia eu vou fazer 40, um dia eu vou fazer 30, um dia 21, um dia 3, mas eu ainda não estou preparado, porque é muito pesado. Cara, faz aquilo que está ao seu alcance, porque esse menos vai se tornar mais, porque eu faço um pouquinho, aí, poxa, eu não morri,
Olha só, eu não morri jejuando um período. E se eu jejuar 2 períodos, tirar o café e o almoço? Uau, eu não morri, foi bom para mim, cara, parece que eu estou mais sensível ao Espírito. E se de repente eu tirar um dia, 24 horas, nossa, não morri também. Cara, consegui 24 horas e estou me sentindo mais conectado com Deus. Ah, será que eu vou conseguir 2 dias? Mas eu vou tentar. 2 dias, uau! E a hora que você menos vê, você está fazendo 40 dias. Porque você foi fiel nos processos, sabe? O menos foi mais. E a gente poderia falar várias coisas. Mas eu queria que a palavra que ficasse no seu coração fosse isso. Comece fazendo aquilo que está ao seu alcance. Ainda que seja pouco, faça. Oração. Quantas vezes eu conversei com o Hatch, no começo ele falava para mim, Vitão, cara, eu não consigo orar mais de 1 hora. Eu falei, daí? Quantos que você consegue orar? 15 minutos? Ora 15 minutos, pô. Começa a fazer por disciplina até se tornar um prazer. O ícone hoje da vida de oração, pelo menos para mim, Michael Bickle, fundador da Casa Internacional de Oração, que funciona 24/7 lá no Kansas City. Ele fala que ele começou assim. Ele não gostava de orar, não conseguia orar, mas ele falou, cara, eu preciso, porque existe algo aqui falando para eu orar. E começou por disciplina, igual uma dieta, igual uma academia. Eu vou ter que orar hoje, 15, 20 minutos, meia hora, todo dia, programado, suando, brigando com a alma. Mas aí ele foi vencendo, porque o menos é mais. E aí passou um tempo, caramba, hoje eu orei 1 hora, nem vi a hora passar. Porque ele já tinha orado vários outros períodos de 10, 15 minutos, brigando. E aí depois que ele está nessa 1 hora, ele fica ali lutando, pô, virou 2, virou 3, virou uma madrugada. Por quê? Por conta desse princípio básico. Então comece fazendo o que está ao seu alcance. É 15, é 10, é 20, é 5, o que seja, mas faça algo. Se mova no natural. Até que o espiritual comece a fazer parte da sua vida. O louvor pode subir. Eu queria que você refletisse nisso hoje. Quantas coisas você já planejou viver e fazer, mas todas as vezes você para porque o foco está sempre no resultado. O foco está sempre nos 2 anos seguintes. O foco sempre está lá na frente. Mas comece a trazer os seus olhos para o que você pode fazer hoje. O que você pode fazer hoje? Puxa, Vitão, Deus tem falado todo o meu coração sobre generosidade. E, cara, eu tenho um sonho um dia de dar um carro para alguém, uma casa para alguém. Glória a Deus, cara. Que lindo. Seu coração generoso. Mas o que você pode fazer hoje para ser generoso? De repente eu posso comprar um cachorro quente para alguém. Isso é generosidade do mesmo jeito. De repente eu posso ser generoso falando assim, cara, eu vou dedicar um tempo do meu dia, eu vou doar, ofertar um tempo da minha vida para orar por você. É generosidade do mesmo jeito. O que a gente pode fazer hoje? Então, nós já falamos, eu quero ser um pregador das nações, Deus tem me chamado, eu sinto uma paixão por evangelismo dos países perseguidos. Glória a Deus, cara, deixa queimar isso. Mas hoje, agora, o que você pode fazer como um evangelista? O que você pode fazer agora? O que Deus está te chamando para fazer agora? Faça com toda dedicação, com todo empenho. Não despreze o começo. Não despreze o começo. Vai ver como foi o começo de Paulo. Frustrante. Deixaram ele lá um tempão em Antioquia, deixaram um tempão em Samaria, ninguém se importou com ele. Mas ele ficou lá num processo, perseverando. Aí de repente chega um cara lá, Barnabé, ativa ele, vamos viajar, cara, vamos. E aí começa o processo, começam os grandes resultados. Os irmãos Wesley, como vocês acham que começaram? Vocês acham que os irmãos Wesley começaram lá na Inglaterra, já na primeira oração, já um anjo entrou, já foram tomados pelo Espírito e ganharam 400 almas? Não, cara, começou batalha, orando todos os dias, sem ver resultados com olhos naturais, mas estavam ali. William Seymour,
fez toda uma faculdade teológica fora da sala de aula porque era negro, sendo desprezado, cego, manco, sofrendo racismo, não sendo aceito em lugar algum, sendo fiel dia após dia, porque existia algo dentro dele que queimava, uma paixão por avivamento, uma paixão por viver o que os primeiros cristãos viveram e tantos outros. Então, menos de William Seymour fez ele viver um dos maiores avivamentos da história, com certeza dos Estados Unidos, mas da história também. Mas cadê o próximo William Seymour? Cara, eu estava estudando. Olha como os pequenos atos interferem de forma gigantesca. Hoje o Japão ocupa a 3ª posição no ranking de economias mundiais. É a 3ª potência. Só que não sei se vocês sabem, eu acredito que sim, porque estudaram no ensino médio a história. O Japão foi devastado depois da Segunda Guerra Mundial. As famosas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Acabou com os caras. A gente não tem noção do que é ser devastado, uma nação devastada. Não tinha mais Japão. Tá lá, vai estudar. 1945 foi a falência, onde eles se renderam, os americanos falaram, gente, já era, perdemos. Só que em 1952, eles declararam novamente a independência deles. Pararam de ser totalmente controlados pelo governo americano. E cara, isso é muito poderoso. Os caras de 1952, hora que já era mais ou menos chegando ali na década de 80, menos de 40 anos, olha isso. Eles já eram a 2ª maior economia do mundo. Só estavam atrás dos Estados Unidos. 40 anos, isso é muito pouco. Para quem começou das cinzas. Não é para quem está patinando, desenvolvendo. Mas por quê? Porque os caras fizeram o menos ser mais. Era trabalhando cultura. Era começando colocando tijolinhos. Sabe? A gente tem que aprender com eles. Nós temos que nos inspirar. Então eu queria que o seu coração saísse pegando fogo hoje para viver grandes coisas sendo fiel no pouco. Cara, Bauru pra gente já é algo surreal. São no mínimo, João, para você alcançar no mínimo 200 mil jovens. Vamos pôr por baixo. Mas é pouco, porque é a nossa Jerusalém. Mas a gente tem que começar a fazer algo. Olha aqui, cadeiras vazias, então vamos buscar cada uma dessas. Cadeiras vazias aqui. Vamos nos preocupar com o que a gente consegue fazer hoje. Talvez eu consiga colocar um aqui. E aí a gente vai, a Júlia coloca um, a Gi coloca um, o Brian um. Vamos ocupando, encheu, vamos. É isso, ser fiel no pouco. O menos ser mais. Cara, eu não consigo hoje pregar para multidões, mas cara, dá para ir no hospital e orar. Se você não conseguir entrar nos leitos com autorização, ora de fora. A sua oração, ela ultrapassa as 4 paredes. Nas universidades, a mesma coisa. Estamos crescendo, glória a Deus, como ministério. Estamos com os nossos points nas faculdades. Mas nós queremos mais da parte de Deus. Mas vamos ser fiéis no pouco. O point está lá. É um começo de algo. Então vamos viver isso. Se coloque em pé aí no seu lugar.